Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. É um prazer muito grande poder estar com vocês em mais uma rica oportunidade. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray. Você está no meu canal Bíblia em Foco. É muito importante você rever as notificações, comentar, compartilhar, acionar os sininhos para vocês não perderem os vídeos. E não esqueça, nós estamos unidos, irmanados na pessoa bendita de Cristo. Nós estamos em mais um mês de dezembro, mais um final de anos, agraciados por Deus. Queridos e amados irmãos, você acordou hoje de manhã, você agradeceu a Deus, você louvou a Deus por tudo que você já passou na sua vida e você está de pé, você agradeceu a Deus pela vida que prossegue, pelo ar que você respira, pela natureza linda de Deus, pela família linda que Deus te deu, pelo esposo, a esposa, os filhos. Você agradeceu a Deus por aquele bife acebolado que estava na sua mesa, aquele pedaço de carne. Aleluia, você agradeceu a Deus pela saúde que você tem no seu corpo, você agradeceu a Deus. Filhos, vocês não reclamaram de forma alguma da comida que tinha sobre a mesa, porque Deus tem sustentado a sua vida, tem sustentado a sua família. Você agradeceu a Deus por, em meio a milhões de pessoas, Cristo ter te elegido, te escolhido como servo e serva de Deus? Você agradeceu a Deus de saber que tantas pessoas morreram, partiram? Ninguém tem prazer na morte de ninguém, ninguém está falando ou se alegrando porque alguém morreu e você está vivo, não. Mas para reflexão nossa, você, se fosse hoje, em meio a um cemitério, olhasse as lápides e você lesse lá, com as letras garrafais ou não garrafais, bem expressiva, aqui jaz fulano de tal, nascido no dia tal e falecido no dia tal, e você dizer, meu Deus, como ele morreu novinho, meu Deus, como essa pessoa pode ter partido, e você olhar e você de pé, vivo, perto das lápides. Imagine o quanto Deus tem sido bom contigo, comigo. Eu já falei num vídeo aqui da forma que Deus me guiou e me guardou no trânsito, em várias metrópoles, megalópolis, cidades deste mundo, aeroportos, rodoviários, pelo mar, pela terra, em cima de uma moto, em cima de um cavalo, em cima de uma barca, de uma balsa, de uma lancha, de um navio. Como Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Você está feliz? Talvez não vai ser um fim de ano para uma pessoa da tua família, um amigo seu, como tem sido para você. Talvez ele vai passar a virar do ano no hospital, tentando se recuperar, ou talvez ficando cada vez mais mal. E você aí vivo, cheio de saúde, e muitas vezes reclamando de tudo. Olha, meus irmãos, reclame só de uma coisa. Se alguma coisa que tem para o homem se queixar das suas misérias, dos seus pecados e das suas mazelas, glorifique a Deus, se levante contra o diabo, se revolte contra o pecado, nunca contra os pecadores, e continue de cabeça erguida, glorificando a Deus e dizendo que Ele é Senhor e que a misericórdia dele dura para sempre. Hoje eu quero falar sobre aqueles obreiros que espicham revelações. Eu não acredito em dom de revelação. Já falei aqui, eu acredito que Deus revela algo para alguém num culto, ou na rua, ou onde tiver. Mas não esse dom de revelação, onde pessoas começam a revelar, e fica 1 hora orando por revelação, 2 horas. Eu não acredito, não é de Deus, isso é uma obra da carne, do diabo, isso é uma mentira. E também não acredito em profetada e bula prescrita, e Deus vai fazer isso, fazer aquilo, e colocando Deus na parede, não. Acredito em profecia, como Paulo falou na galeria dos dons espirituais aos Coríntios, onde ele descreve como um dos 9 dons. Profecia, seja ela bíblica, seja ela falada, vaticinada, ou seja ela inspirada pelo dom. Profecia. Agora, não acredito nisso que se vê aí, em alta promoção através de dom de revelação e de profecia. Virou moda, igreja, profecia e revelação. Por que ninguém sai por aí pregando dom de discernimento? Ia ter muito menos pessoas enganadas. Por que ninguém sai por aí tentando plantar nas pessoas o dom da fé? Para a pessoa ser uma pessoa que através da fé consiga crer verdadeiramente, piamente no poder da palavra de Deus? Não, de forma alguma. Meus queridos e meus amados irmãos, uma revelação que eles poderiam passar num culto em poucas palavras. Meu Senhor está
mostrando aqui que você vai passar por uma determinada luta, e Deus vai te dar vitória. E assim, assim, assim. Não, mas Aí faz um cenário, chama a pessoa para frente e começa a conversar com o auditório. Com o auditório traz para a pessoa. Porque o homem está se promovendo e ele vai revelando coisas grandes. Dizias tu no teu coração, às 10h45 do dia tal, bibi, e vai entrando no mistério que daqui a pouco aquilo ali condiz com o que a pessoa vive. E há uma autopromoção, espichando aquilo que era para ser trabalhado na vida daquela pessoa em poucas palavras, porque Deus é assim, ele fala e quando Deus falou, está falado. Deus sai de cena, e muitas vezes Deus sai de cena em uma revelação, uma profecia, e os vasos ficam lá falando por eles. Eu quero dizer que o vaso falar por ele jamais vai se cumprir. Irmão, é verdade, na minha vida nunca se cumpriu, não se cumpriu porque não era de Deus, não se cumpriu porque o homem falou. Se fosse verdadeiramente Deus que tivesse falado, se cumpriu. Ah, mas na minha vida se cumpriu. E o homem falou, bom, aí tem a obra de engano que o diabo trabalha por trás de revelação para enganar a pessoa que está revelando e a própria pessoa que está recebendo a revelação. A pessoa que está recebendo acha que está certo e o que está revelando se acha que Deus está com ele. E vai se agigantando no meio do pecado e se achando o único biscoito do pacote. Mas Deus fala pouco e escreve certo. Quando Deus fala, ele fala. E quando ele para de falar, o homem tem que sair de cena também. Porque o vaso que é verdadeiro, o vaso de Deus, ele é inspirado pelo Espírito. E o Espírito trabalhando numa pessoa, ele sente no momento que ele não pode mais falar. Ele sabe, até numa pregação, o ponto em que o Espírito de Deus está dizendo amém. Porque quando o Espírito de Deus diz amém, o homem tem que parar de falar. Se ele continuar pregando, a mensagem vai ser ruim, vai estragar o que ele já falou tudo, ninguém vai receber a mensagem. Se ele continuar profetizando, a profecia vai ser carnal, diabólica, vai ter que prestar conta, porque o que Deus fala, ele cumpre, mas o que o homem fala jamais se cumprirá. E na revelação a mesma coisa, mas ele fica enfeitando aquela revelação. Tu estava em tal lugar, isso não é minha filha. E o meu Deus, e o vosso Deus, o teu Deus, e aí vai, aquilo que era para ser ministrado em 2 minutos, está com 15 minutos. É por isso que esses caras ficam 1 hora, 2 horas entregando revelação interminável, e muitas delas da carne. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Vocês já viram alguém profetizando e revelando assim? É desta forma. E até numa profecia mais longa você percebe até quando Deus está falando e quando ele para de falar e o homem continua falando. Mas os verdadeiros homens de Deus são sensíveis à voz do Espírito Santo. Sabe quando é hora de parar. Sabe quando o seu tempo acabou. Porque porque nós somos usados por Deus. Emprestamos a boca para Deus falar através de nós, somos vasos. Como que quando Deus parou de falar, nós não podemos continuar falando. Nós só somos vaso. E a essência é o dono do vaso, o oleiro. Vocês entendem? Se o oleiro não tiver em nós, para que serve esse vaso? Então o que faz a diferença em nós é o Espírito que habita em nós. Se ele estiver falando, vai ser uma bênção. Agora, se ele sai e nós continuamos falando, não vai resolver nada. Nós somos vaso, para que a excelência seja dele e não nossa. Porque se ele estiver em nós, fizemos a diferença, mas se nós querer fazer a diferença por nós mesmos, não vamos fazer diferença nenhuma. É aquelas profecias intermináveis, Pega a pessoa pela mão e a maioria das profecias são da carne, porque não trata pecado, não trata a igreja, não edifica o corpo de Cristo, não serve para nada, a não ser para a exaltação do homem em frente à massa humana. Quantas das vezes eu precisava de ouvir uma profecia de Deus e não ouvia, e a pessoa que pregava virava na frente e profetizava na carne para o presidente da igreja, e eu ali do lado, necessitando ouvir uma palavra de Deus, e às vezes Deus falava no outro culto comigo através de um pregador, pela própria palavra, de chegar num ponto extremo da mensagem, e Deus falava comigo assim, essa passagem, estou falando contigo, e eu recebi a bênção através da pregação da palavra. Então isso é muito sensível para alguém entender, só entende os espirituais. E uma vez veio um rapaz aqui na cidade de Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul, na IPDA, o nome dele era Alex Cordeiro, se não me falha a memória, era um Alex, onde o presbítero ia levando esse tipo de gente junto com ele. E tinha que ser esse rapaz para pregar. E esse rapaz um dia assombrou, se ele estiver me ouvindo, que Deus tenha misericórdia da tua vida e da tua alma. Nem sei onde é que você está cooperando, mas fiquei extasiado porque isso crescia dentro da Deus é Amor. Então não é à toa, irmãos, que esteja acontecendo na igreja de Júlio César, nesses obreiros que saíram de Deus é Amor, estão por aí com o ministério. Isso aí vocês podem saber que essa obra do engano eles aprenderam dentro da Deus é Amor.
Você entende? A Deus é Amor foi uma fábrica de obreiros corruptos no sentido da área da revelação, porque eles trabalhavam muito em cima disso. Não que a igreja seja corrupta, ou que eles davam muito vazão para isso e pouca vazão para a oração e para o ensino da palavra. Na oração, que eu digo, aquela oração calma pelo ensino da palavra. Eles eram muito de orar e consagrar e se apegar em dom espiritual. E quando alguém ensinar a palavra de Deus, dizia que teologia era do diabo, e eles não ouviam pregador de teologia, que eles queriam ver manifestação de poder, que Deus não se manifestava através de palavra. Que para alguém ser de Deus tinha que ter sinais. E os sinais e prodígios que eles diziam, era a maioria desses prodígios enganadores aí, esses prodígios de mentira. Porque poucos trabalhavam como homem de Deus dentro do ministério ultimamente. Poucos. E ainda é muito poucos que trabalham na revelação, que eles dizem, com seriedade, que trabalham com os dons com seriedade. Muito poucos. A maioria é essa encheção de linguiça. Então, meus irmãos, esse rapaz veio pregar em Novo Hamburgo, o Alex, e sabe o que ele teve coragem de dizer? Ele disse, hoje vão fazer fila aqui, faça fila, que hoje eu vou falar em língua estranha, irmão. Hoje eu vou falar em língua estranha e eu vou falar para cada um de vocês numa língua. Deus vai me usar em língua, eu vou falar tudo que é língua aqui. Tudo que é língua, eu vou falar em língua estranha, qualquer língua de qualquer país. E ele enganava aquelas pessoas, aqueles velhinhos, aquelas pessoas em fila ali. E o primeiro chegou e ele, vou falar contigo em francês, revoer, e chamar, e inventava as palavras, meus irmãos. É uma tristeza como as pessoas conseguem ser tão iludidas e enganadas dentro da igreja. Então fica aqui meu apelo. E aí vinha outro, e aquelas pessoas passando em fila, e ele passava a mão na frente das pessoas, e gesticulava e falava coisa que nem ele sabia, que ninguém sabia, e que nem existe. E nem numa língua do céu, e nem numa língua terrena existe, irmão. Era uma criancice, uma chocarice, uma brincadeira, em que as pessoas ficavam ali acreditando naquela palhaçada desse tipo de gente. Eu cansei de ver essas coisas, por isso que eu cansei. Se alguém está comigo no canal, não vai dizer que eu tenho raio de igreja tal ou igreja A ou igreja B. Não, eu cansei de ver pessoas sendo enganadas. Nem foi de ser enganado. Eu nunca fui muito enganado, não. Que desde o começo Deus me deu um olho de águia. Graças a Deus. Por isso. A minha esposa às vezes queria contestar comigo e depois ela disse, ó Levi, eu estava errado mesmo. Tu tinha enxergado como eram as coisas. Que bom que tu enxergou desde o começo. Bom, meus irmãos, o que você diz disso aí? Revelações intermináveis, que podia ser ministrado num tempo bem curto, profecias intermináveis. E a grande maioria disso aí, tudo conversa fiada. Pouco disso tem Deus no meio. Deus está no meio, tá certo? Um abraço, fique em Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longará. Até o próximo vídeo, querendo Deus.